Olá, nesta sexta-feira, o Unesp Notícias fala da chuva, do problema com os ônibus e também de esportes. Jogos abertos começam na segunda-feira. Saiba como estão os locais de competição. Homeopatia no campo. Técnica é utilizada para tratamento e controle de doenças de animais. A sexta-feira do bauruense foi bem complicada. Ao contrário do que foi informado ontem pela Endurbe e pela Transurbe, os ônibus não deixaram as garagens no horário certo. Um grupo de funcionários descontentes com o acordo sobre a jornada de trabalho atrapalhou a saída dos veículos. Os primeiros ônibus só deixaram o pátio depois das 7 da manhã. Normalmente começam a circular às 5 horas. Às 8h15, apenas 80 coletivos dos 200 que fazem o turno haviam começado a rodar pelas ruas de Bauru. Trabalhadores que discordam do acordo sobre a jornada de trabalho impediram a saída normal dos ônibus. Foi necessário chamar a polícia. Houve tumulto e demora. Dirigentes do sindicato da categoria preferiram não dar entrevista. Nossa reportagem apurou que há uma oposição no sindicato. Além de alguns trabalhadores não concordarem com a nova jornada, há disputa dentro da entidade. Nas ruas, a chuva dificultou ainda mais a situação de quem depende do transporte coletivo. A Nações Unidas teve congestionamento. Passageiros sofreram com a demora nos pontos de ônibus e perderam compromissos. Quanto tempo de espera já no ponto? Meia hora. Ficou difícil. Muito difícil. É horrível quando o ônibus entra em greve, porque a gente que é estudante fica esperando, né? E às vezes não tem carona. A cidade virou caos, né? Tem jeito. O acordo assinado entre sindicato e empresas fixa a jornada diária em 6 horas e 20 minutos, com mais 1 hora de intervalo. Essa 1 hora será fracionada em vários intervalos, conforme linha e horário. O acordo foi protocolado ontem na Justiça do Trabalho, em Campinas, e ainda será julgado. A expectativa é que seja mantido. Por volta da 1 hora da tarde, a Transurbe informou que toda a frota já estava na rua. E a chuva vai continuar. A temperatura mais amena também. Hoje a máxima foi de 22,8, a mais baixa do mês. Sexta-feira chuvosa em vários pontos do estado de São Paulo. O tempo ruim deve permanecer no fim de semana. Em Bauru, a chuva predomina no sábado. O sol tende a voltar em curtos períodos apenas no domingo. A umidade do ar agora é de 93%. A velocidade dos ventos é baixa, de 3 km por hora. A temperatura caiu bastante. A máxima hoje ficou na casa dos 22 graus. Amanhã pode chegar a 28 em Bauru e em Agudos. Em Piratininga, a máxima prevista é de 29 graus. Hospital de Base. O advogado Cláudio Pereira de Godoy assumiu ontem o Conselho de Intervenção da Associação Hospitalar de Bauru. A HB administra o Base até o fim de dezembro. O advogado agora tem a missão de conduzir o hospital até o fim do contrato de gestão da HB com o governo do estado em dezembro. O interventor nada mais é que uma pessoa assim, responsável pela gestão do hospital na situação que ele está atualmente. Então vou me apresentar e verificar a situação dos setores deles. Ele foi escolhido pelo Ministério Público, que acompanha o processo. Ele trabalhou em várias ações parecidas como essa, ou dessa natureza, e o desenvolvimento dele foi muito positivo. É uma pessoa de confiança do juízo, então me parece a pessoa adequada para assumir o cargo. Hoje foi o primeiro contato direto do presidente com a unidade. A maior preocupação do interventor é com os funcionários. A gente sabe que tem 1.000 funcionários, mais ou menos, e a situação deles tem que ser resolvida. Como será resolvida ainda não se sabe exatamente. Então a gente não pode adiantar nada e também não pode deixá-los preocupados. Alguma solução haverá de vir. Ainda hoje tem esporte aqui no Unesp Notícias. Vamos falar de basquete e também dos jogos abertos. Mas antes, no próximo bloco. Produtores rurais utilizam a homeopatia para tratar animais. Voltamos já.
homeopatia é uma terapia alternativa que usa remédios manipulados para tratar não apenas uma doença, mas o organismo como um todo. Não tem contraindicações e nem efeitos colaterais. O que pouca gente sabe é que ela também pode ser usada no campo, com animais. Pequenos proprietários podem fazer os medicamentos em casa mesmo. Tirar a mão da terra para aprender. Essa é a lição de hoje. Como é que eu vou bater isso aqui tudo no sal? Os alunos são pequenos produtores rurais do assentamento Horto Aimorés, em Pederneiras. A aula, como utilizar a homeopatia no tratamento e no controle de doenças de animais. O método é barato. São administradas doses pequenas de remédio. O tratamento foca no animal e não na doença. A ideia é que os bichos encontrem naturalmente o equilíbrio do organismo. É um produto utilizado hoje na agropecuária em grande escala e fornece algumas condições de bem-estar animal, ou seja, facilidade na administração desse medicamento. Por ser via sal ou via alimento, o animal não se estressa para estar sendo medicado. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que ele não tem resistência desse produto por ectoparasitas ou endoparasitas ou bactérias ou vírus. Ele não tem resistência. Então, ele atua, já é um produto que tem mais de 200 anos e pela forma de atuação desse medicamento não há essa resistência. A substância utilizada é o nosódio, que é uma das bases da homeopatia para animais. Não precisa ser manipulado por nenhum profissional. Cada produtor pode fazer em casa, usando seringas, medidores e frascos. O veterinário mostrou como se faz. O álcool ele serve só como conservante. O primeiro passo é dar uma agitadinha no frasco do nosódio, para ativar o remédio. Depois vem o processo de diluição. A cada 99 ml de álcool é colocado 1 ml do medicamento. As mãos de cozinheira da Dona Maria ajudam a medir com precisão as quantidades. Daí é só ter força. Para realmente misturar o remédio com o álcool, é preciso bater 100 vezes o vidro na perna. Agora é colocar o remédio no açúcar cristal e mexer bem. São 4 ml de remédio para cada meio quilo de açúcar cristal. Esse composto é misturado ao alimento desses animais. Ele combate doenças como vermes e carrapatos. Essa mistura que os pequenos produtores aprenderam também pode ser utilizada em grandes propriedades. Um exemplo é aqui na Fazenda São Marcelo, em Paulistânia, a 45 quilômetros de Bauru. A homeopatia é utilizada em todos os animais e tem trazido ótimos resultados. Eu percebo que eles não têm nenhum tipo de doença. Tá, então nós não temos aqui, nós não temos mosca de chifre, que isso aí é uma coisa que existe no gado, tá? É berne, carrapato e verme. Nós estamos no fim de uma seca, tá? No começo de uma época chuvosa que ainda não teve ainda a época de chuva. Você olha o meu gado, todinho com qualidade, não tem um animal que esteja fraco, que esteja precisando de alguma coisa. A propriedade está há mais de 40 anos na família do seu Edmundo. São 220 alqueires. Aqui tem carneiro, gado, galinhas, cavalos e todos recebem remédios homeopáticos feitos na própria fazenda. No começo, Carlão, o caseiro da fazenda, não acreditava que os animais sobreviveriam. Quando eu cheguei aqui, o Dima falou para mim que ele usava isso aqui. Eu falei, mas eu duvido que isso aí faça isso. Aí eu falei, vai morrer tudo esses bezerros que não usa nada. Aí já faz uns 2 anos que eu trabalho com ele e nós não usa nada, só isso aí mesmo. Aqui o nosódio também é misturado com açúcar e depois com o sal mineral. Os carneiros vêm animados, vale até subir no coxo para não perder um pouquinho. A mistura vai para os animais mais velhos e serve também para os mais jovens. As galinhas também recebem o nosódio, só que misturado no milho. E até os peixes da fazenda são protegidos com a homeopatia. Seu Edmundo se orgulha da saúde dos animais e faz questão de garantir que tudo seja orgânico, sem a utilização de qualquer tipo de agrotóxico. A primeira coisa que eu vejo é a economia de não comprar produto químico. Tá, esse é essencial no negócio. E tem também a qualidade de vida. Tá? Você vai comer uma carne melhor, mais saudável, alimentos como frutas, legumes, verduras, tudo sem produto químico.
Se dá certo para o seu Edmundo, imagina como pode ser lucrativo para os pequenos produtores do assentamento Horto Aimorés. Sempre eu tive um sonho de trabalhar organicamente. É todo produto natural que nós vamos usar sem ter que estar indo lá na loja comprar os produtos, sendo que nós temos o produto em casa. A gente não tem como investir na agricultura convencional, que seria os agrotóxicos, né? Então, para a gente, por obrigação, a gente tem que procurar um meio mais barato, né? Então, para nós vai ter economia, mais saúde para quem vai comprar os nossos produtos. Então, gerando mais economia, mais saúde, mais sustentabilidade. O que mais eu aprendi foi a cuidar da minha criação, né? Porque a gente não sabia, não tinha experiência. E esse curso ajuda a gente a ter a experiência, a aprender, a preparar e também a economizar no bolso, que é isso que a gente precisa aqui, né? Agora a gente vai entender se esse tratamento só traz mesmo vantagens com o veterinário Mário Ramos. Mário, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Obrigado a vocês, Larissa. É um prazer estarmos aqui com vocês, conversando sobre a homeopatia. Mário, nós mostramos aí que a quantidade de medicamento ela é muito diluída, né? E como que age a homeopatia no organismo? Na verdade, a homeopatia, ela se baseia num princípio de energia vital, onde o organismo, para ele estar em equilíbrio, ele necessita que a sua energia vital esteja ideal, num nível ideal. O remédio homeopático nada mais é do que um medicamento que introduz nesse organismo a energia para que ela seja reequilibrada e evitando assim os sintomas clínicos que vão acabar acarretando numa doença. Né? E a quantidade é muito baixa mesmo para atingir esse reequilíbrio. Um dos princípios da homeopatia são a diluição e dinamização, né? Ou doses infinitesimais, porque a nossa energia é uma energia muito sutil. E essa energia, você administrando corretamente, com um profissional orientando direitinho, o medicamento certo, na hora certa, da forma correta de administrar, esse equilíbrio ocorre no organismo e esse animal deixa de ficar doente. E a gente sabe que a homeopatia ela já é bastante difundida entre humanos. E tem diferença no tratamento com homeopatia para pessoas e para animais? Na verdade, a homeopatia, os medicamentos utilizados na medicina humana também são utilizados na medicina veterinária. Né? São os mesmos medicamentos. A farmacopeia homeopática brasileira tem uma lista de medicamentos e esses medicamentos também são utilizados tanto na medicina humana quanto na medicina veterinária. Né? E esses medicamentos, para vocês terem uma noção, têm mais de 200 anos de estudo. Mas no caso dos humanos, eu sou adepta da homeopatia, na hora de prescrever um medicamento, o médico faz uma série de questionamentos, pergunta como você está emocionalmente, inclusive, e como que faz no caso do bichinho? Isso. Quando se trata de pequenos animais, cães, gatos, etc., você tem condição de levantar um sintoma que a gente chama de sintoma mental. Né? Você consegue diferenciar com mais facilidade em pequenos animais os sintomas mentais, sintomas gerais, que são agrava com chuva, se tem medo, se tem ansiedade, se tem ciúme, se tem raiva. Né? Então, todo esse grau de sintomas que o homeopata é muito importante ele fazer numa avaliação, ele consegue extinguir o medicamento de fundo, que a gente chama. Na agropecuária, a gente trata principalmente com grandes rebanhos e, lógico, não tem nem viabilidade prática você fazer a individualização. Nós tratamos o rebanho como um todo e para evitar principalmente uma produção que seja cheia de resíduo. Essa produção tem que ser isenta de resíduo e os animais têm que estar em equilíbrio, favorecendo inclusive o bem-estar desses animais. A homeopatia vem na agropecuária para diminuir custo, ou seja, ela é muito mais barata, né, do que a convencional. Ela evita que os animais tenham que passar por um manejo para a aplicação desses medicamentos, uma vez que a via de administração muitas vezes é pelo sal, ou pelo farelo, ou pela ração, o que causa o menos estresse possível. E esse medicamento, quando bem determinado e bem definido e bem administrado, esses animais entram no equilíbrio do seu organismo como um todo. Esse medicamento que nós mostramos, o nosódio, ele é para carrapatos? O nosódio, ou também chamado de bioterápico, né? Ele é muito utilizado para você combater principalmente ectoparasitas na agropecuária. Né? Então nós temos o combate de mosca do chifre, como nós vimos aqui na filmagem, carrapato, berne, né? E ele é muito interessante, uma vez que você, administrando esse nosódio via sal ou via farelo,
a incidência desses ectoparasitas diminui drasticamente. Mas esse medicamento ele não substitui as vacinas? Então, na verdade, o controle de ectoparasitas é uma coisa. A imunização dos animais, continua. Ela deve ser feita, inclusive, obrigatoriamente por lei. Tá? Então, na verdade, quando se institui uma certificação orgânica de uma propriedade, ele necessariamente todas as leis que nos indicam a aplicação de vacinas contra a fitose, contra a raiva, seja lá o que for, elas devem ser realizadas. E para conseguir a certificação orgânica, é preciso que o animal seja tratado com homeopatia? A homeopatia é uma das ferramentas, entre a acupuntura, a fitoterapia, entre outras, é uma das ferramentas que estão indicadas para que se consiga uma certificação orgânica. E essa certificação orgânica e a homeopatia favorece com que os alimentos que serão fornecidos à população consumidora, eles sejam isentos de resíduos de agrotóxicos, inseticidas, venenos, etc. Tá certo, Mário, muito obrigada por seus esclarecimentos. Eu que agradeço a atenção, espero que as homeopatias cresçam bastante. E, aliás, se você não sabe, o Brasil é o maior consumidor de uso de homeopatia na agropecuária mundial. Olha só, muito interessante. E daqui a pouco você vai ver como estão os preparativos para os Jogos Abertos, que começam na próxima segunda-feira. E mais... Bauru Basquete perde para o São José e dá adeus ao Campeonato Paulista. Estamos de volta e como é sexta-feira, vamos dar uma olhada nas atrações do fim de semana? Hoje o Sesc traz um show com a cantora bauruense Luciana Pires. A compositora apresenta canções do seu segundo álbum. Dona de uma voz que lembra grandes cantoras de jazz, Luciana também tem no repertório canções de Chico Buarque e Vinícius de Moraes. O show começa às 8 da noite e a entrada é de graça. E sábado é dia de baião em Bauru. O trio Forró Bodó movimenta o público do SESI com um show em homenagem aos 100 anos de Luiz Gonzaga. A apresentação começa às 5 da tarde. A entrada é gratuita e os ingressos precisam ser retirados 1 hora antes. O SESI fica na rua Rubens Arruda, 850, nos altos da cidade. Hora de esporte no Nesp Notícias. Apesar de jogar em casa, o Bauru Basquete não conseguiu superar a equipe de São José dos Campos. O panela de pressão estava lotado. Os moradores de Bauru não queriam perder o último jogo da semifinal e fizeram festa. Sob aplausos e vaias das duas torcidas, os dois times entraram em quadra. A missão era a classificação para as finais do Campeonato Paulista. As semifinais são realizadas em 5 jogos. 2 foram em São José e 2 em Bauru. As duas equipes fizeram o dever de casa e venceram diante de suas torcidas. Mas por ter a melhor campanha, Bauru conquistou o direito de jogar em casa a disputa mais decisiva da semifinal, com o apoio da sua torcida. São José abriu o placar e só depois Bauru começou a marcar. Guerrinha se mostrava preocupado. No segundo tempo, São José ficou na frente novamente. A torcida fazia sua parte. Teve até quem encarou dores na perna para dar força para o time. 43 para Bauru e 53 para o São José foi o fim do segundo tempo. Tinha gente que ainda acreditava que Bauru poderia ganhar. Tá difícil, eu acho que Bauru tem que melhorar na defesa. Eles estão jogando muito bem na defesa. No terceiro tempo, São José mais uma vez dominava. Quem comemorava era a galera da torcida Pânico. 50 pessoas vieram de São José dos Campos só para acompanhar a equipe. Quem ganhar hoje vai para a final, né? Contra o Pinheiros. A expectativa da nossa torcida quer levar essa vitória lá para a nossa cidade, São José dos Campos. São José tinha 13 pontos de vantagem no começo do último tempo. Edson decidiu acompanhar os últimos instantes ajoelhado na beira da quadra. O time não bate bola embaixo da cesta, poxa. Tenta arremessar de fora direto. Se não penetrar, não dá.
Ficar tentando jogar na sorte não vai dar. Tem que ter paciência, tem que ter calma. Eu tô nervoso, mas o time tem que ter calma. Não tem jeito. Apesar disso, ninguém desanimou até os segundos finais da partida. O placar foi 88-100 e o Pascoaloto Bauru está fora das finais do Campeonato Paulista. É frustrante, porque, quer ou não, a gente faz um trabalho duro, a gente treina, a concentração é pesado, é uma energia difícil, a gente estava muito concentrado, mas acontece. Na vida é assim, você batalha por uma coisa, uma vez dá, uma vez não dá, mas o importante é que a gente tentou dar de tudo, a nossa equipe está de parabéns. Agora, tem mais campeonato, tem mais jogos, a gente precisa tomar isso como uma lição e evoluir. Eles tiveram uma qualidade individual, um aproveitamento, jogadores que decidiram o jogo, né? Por outro lado, o nosso time não soube jogar, principalmente defensivamente, né? Por mais que nós treinamos, não conseguiu executar, não conseguiu ter uma qualidade individual e não tivemos nenhum jogador que tivesse iluminado e pudesse levar o jogo ao 2-3 com qualidade a mais. Para a galera da torcida Pânico de São José, valeu a pena viajar 400 quilômetros. Agora o Bauru Basquete vai se dedicar aos Jogos Abertos, que começam na próxima segunda-feira aqui na cidade. Esta é a terceira vez que Bauru cedia o evento. Os Jogos Abertos do interior em Bauru devem reunir 12 mil pessoas entre atletas e equipe técnica. Os esportistas vão competir em 36 locais. As praças esportivas que receberão e acolherão os jogos em todas as suas modalidades já foram reformados, adequados, de acordo com o que foi exigido pela Secretaria de Esporte através do seu comitê executivo. Então já está tudo pronto, são pequenos detalhes, pinturinha, uma coisinha simples, são pequenos detalhes. O grosso já está tudo pronto, organizado, se tivesse começar hoje estaria tudo em ordem. No ginásio, a galera do vôlei feminino bate forte na bola. Tudo para o time estar afinado nos dias de jogos. As meninas são tetracampeãs nos Jogos Abertos. Então, a responsabilidade aumenta, não é, Osvaldo? As 4 edições anteriores, fora de Bauru, a gente ganhou. Aqui dentro da cidade, como o nosso público, não tem outro resultado que nos interessa a não ser a vitória. Agora é hora de acertar as táticas. Não dá tempo nem de dar entrevista. Natasha, como é que tá aí o coração nesses últimos dias? É final de campeonato, né? A verdade é que todos os jogadores querem fazer bonito diante dos torcedores de Bauru. Os abertos é o que a gente trabalhou o ano todo, então todo o resultado do nosso trabalho vai se dar agora nos Jogos Abertos, tem a final do Paulista também, mas Jogos Abertos é para a cidade, onde a gente tem o privilégio de representar Bauru. No panela de pressão já está tudo pronto, mas no Milagrão... A única obra que foi construída do zero é aqui na Vila Nova Esperança. A partir dos Jogos Abertos, o antigo estádio Antônio Milagre Filho será espaço para saltos e corridas no primeiro complexo esportivo de atletismo de Bauru e região. No total, são investidos cerca de 8 milhões de reais. Mais da metade foi nesta pista. E o mais importante é a infraestrutura que os Jogos vão deixar para a cidade. Nós fizemos todas as reformas necessárias para os distritais, praças esportivas, os ginásios, e isso vai ficar para a população, para os atletas de Bauru, com uma pista desse nível. Vão surgir, com certeza, grandes atletas, até, quem sabe, representar o Brasil nas Olimpíadas. São 7 mil metros quadrados e 8 raias. E aqui, recordes poderão ser batidos, já que o local será certificado pela Federação Internacional de Atletismo. Para isso, um engenheiro veio da Estônia, na Europa, só para fazer cada uma das medições da pista. Um robô monitora toda a área e calcula a distância entre as raias. As informações vão direto para um aparelho nas mãos do engenheiro. 3 days applying the white lines. O engenheiro conta que foram 3 dias para traçar as raias, que têm que ser precisas e bem feitas para receber a certificação internacional. And it should be done as usual good. As competições esportivas prometem esquentar ainda mais as temperaturas da primavera bauruense.
A festa de abertura dos Jogos será na sexta-feira que vem no Sambódromo, a partir das 7 horas da noite. Uma das atrações é a banda Paralamas do Sucesso. E é ao som deles e com as imagens do dia que a gente se despede hoje. Um bom fim de semana para você. Tchau! Todo dia, o sol da manhã vem e lhes desafia. Traz do sonho pro mundo quem já não queria. Palafitas, trapiches, farrapos, filhos da mesma